amigos de Roma, nós celebramos a força do homem. Seu idiota! Você vai ver! Sai daqui! Os melhores homens reúnem-se aqui hoje. Saudações à Pérsia! Se surpreendeu por A uma luz Grécia! magnífica no céu. Arábia! Ele disse que a luz tinha a forma das letras X e Síria! P. Em grego, são as primeiras letras da palavra Cristo. Mas no símbolo reluzente está escrito Jesus Cristo. Esses trabalhos silêncios, Virgínia e depois de silêncio segundo os misericordiosos, Deus do amor Vida imbatível! Constantino Roma! mandou que colocassem um sinal semelhante dos mesmos escudos dos soldados. As grandes símbolos das mesmas vitórias esmagadoras sobre as frentes. Você vai conseguir. Vai sim. Nós honramos César e damos graças pela virtude e misericórdia dele. Neste círculo, uma grande arena que levou 10 anos para ser construída. Vocês terão o prazer de pela primeira vez na história. Está pronto. Não fique tão preocupado. Um velho sábio me disse uma vez: o primeiro a chegar, o último a morrer. É um bom conselho. Vocês os verão correr pela glória. Vocês os verão lutar pela honra. Vocês os verão morrer por vocês. Constantino, professor. Deveria ter ficado longe. Deveria ter me matado. E eu vou. Olá, amados irmãos em Cristo Jesus, graça e a paz sobre essa paz que reina em nossos corações, muito pelo menos o que devemos, render graças ao nosso Deus. E como é bom estar aqui juntos, mais um domingo, mais uma EBD, que no nome do Senhor Jesus nós oferecemos as nossas vidas como igreja do Senhor Jesus Cristo, para juntos, mesmo que dessa forma, a gente trabalhar um pouquinho na ideia de estudar a palavra de Deus e a nossa trajetória de vida aqui na Terra cabe tão somente servir a Ele dessa forma, estudando a palavra do Senhor, orando, congregando como igreja e pregando o Evangelho, nem que seja testemunhando com as nossas vidas. Portanto, mais um estudo da nossa escola bíblica dominical, a nossa conhecida EBD, e dando aí um passo adiante com o estudo aos Romanos. Portanto, prezamos que seja muito bem-vindo. Se você ainda não acessou nenhum dos materiais desta fileira que nós estamos aí somando, já chegando aí no capítulo 5, fizemos alguns materiais dentro desse módulo que nós estamos levando adiante na carta aos Romanos, portanto hoje chegando no capítulo 5, tá bom? Eu queria convidar vocês para que a gente, como igreja, meu irmão e minha irmã, possamos orar e rogar ao Senhor pedindo sabedoria desde então. Vamos lá? Vamos orar? Pai, te louvamos e agradecemos porque Tu és um Deus bom. Nós queremos, ó Deus, tão somente rogar agora, para que a gente possa entender melhor da Tua forma o que Tu queres falar conosco através dos escritos, ó Pai, na Tua palavra, nesse estudo da carta aos Romanos, ó Pai.
Portanto, ó Deus, abre os olhos dos nossos corações, que a gente possa, Deus, em meio a momentos como esse, ser aliviados, consolados diante da Tua revelação. Ó Pai, muito obrigado por uma igreja que se serve, ter irmãos aos nossos lados. Ó Pai, salva vidas, ó Pai. Portanto, é esse o empenho da Tua obra que nós enxergamos diante da Tua palavra. Abençoa, Pai, a pessoa do nosso pastor, os pastores, os missionários que estão, ó Deus, atuando conforme a Tua eleição e o chamado vindo da Tua parte. Obrigado, ó Deus, por ser um Deus que sustenta as nossas vidas. É assim que Te louvamos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Queridos, como é bom estar juntos, estudando a palavra do Senhor e ser um abençoado por Deus. Eu fico muito feliz de estar com vocês aqui todos os domingos, tendo essa oportunidade. Portanto, obrigado, vocês que nos apoiam, que estar junto conosco aí, servindo a Cristo, através da igreja dele, na igreja, primeira igreja batista aqui da Praia Grande. E eu queria também encorajar você a compartilhar esse material, bem como outros, para poder propagar, não muito adiante, que nós não temos tantos recursos, mas o mínimo que você puder, com seu amigo, seu irmão, seu primo, seu tio, sua mãe, seu pai, quem sabe aqueles mais próximos, pode ouvir um tanto quanto um ensino, um pouquinho dele, pelo menos da palavra do Senhor já nos protege, abre a nossa mente e assim também o nosso coração. Muito bem, nós chegamos ao capítulo 5 da carta aos Romanos, porque nós iniciamos, né, desde então, esse material muito gostoso, um tanto quanto desafiador, que é a carta aos Romanos, né, um tratado mais teológico aí, da parte de Paulo. A gente viu lá o quanto Jesus Cristo o inspirou para poder escrever para aqueles irmãos que estavam ali em Roma. E dentro dessa apresentação que a gente veio caminhando, né, sobre esse estudo dos primeiros capítulos, a partir do primeiro capítulo até o capítulo 8, inicialmente foi a nossa proposta em ver o tema da justiça de Deus, né? Paulo se apresenta ali à igreja, intitulando graciosamente o quanto ele foi escolhido, né, por Cristo Jesus em ser um apóstolo da sua igreja, no começo da igreja, da história da igreja, com a história da igreja primitiva, as primeiras igrejas, né, congregacionais aí, portanto, os irmãos que são aí vindo da parte dos judeus, dos gentios, de culturas, seja ele qual for, Cristo foi invadindo os corações, levando o seu amor através da mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, conforme está ali o poder de Cristo em Romanos, escrito em Romanos capítulo 1, verso 16 e verso 17. E aí a gente iniciou, né, a partir dessa saudação de Paulo no primeiro capítulo de Romanos, descobrindo esses aspectos, né, de propósito, para quem Paulo escreve, tendo expressivamente ali, né, o seu selo de autoridade. Portanto, ele escreveu tendo um motivo pelo qual, sendo desejoso de ver esses irmãos lá em Roma, conforme está escrito em Romanos capítulo 1, verso 8, até o 15, né? E o teor da sua pregação é esse ponto específico do poder do Evangelho, conforme está em Romanos capítulo 1, verso 16, verso 17. A gente viu, né, a partir do primeiro capítulo, segundo capítulo, entrando no terceiro capítulo, que não há nenhuma distinção da parte de Deus para a raça humana, seja gentio, judeus, grego, né? Aqueles que estavam ali espalhados no grande império, né, em Roma, e sendo o espelho do mundo. Portanto, havia uma perdição em tempos reais e culturais, bem como religiosos,
diante da busca daquele povo, daquela humanidade, por uma salvação. Então havia uma perdição dessa humanidade, conforme está descrito, né, nesse tema da justiça que a gente está caminhando a partir do capítulo 1 e chegaremos até o capítulo 8. Desde então, a partir do capítulo 8, a gente já muda o tema, portanto, fixe esse tema, né, esse assunto que nós estamos subdividindo, mas sempre lembrando, há uma justiça divina diante de uma justiça terrena. E aí a gente viu não tanta diferença, distinção de raças e culturas para a humanidade. Portanto, Deus, né, vendo nesses textos dos capítulos até o verso 4, ou melhor, o capítulo 4, e chegando agora no capítulo 5, Deus não fazendo uma diferenciação para esses tipos, né, de homens e mulheres, raças e culturas, bem como nações. Para Deus, tudo é uma coisa só. E aí é onde chega a justificação, né, de Cristo para aqueles que assim bem venha a entender por um meio. E esse meio se chama a fé. Dentro da fé tem a sua graça, portanto, é como digo, subdividindo dentro deste tópico que nós estamos estudando, que é a justiça de Deus. E aí a gente vê a justificação pela fé, e agora nós vamos ver a justificação pela fé e os seus efeitos, tá? Portanto, abra sua Bíblia no capítulo 5, a partir do verso 1, nós vamos ler os 10 primeiros versos até o verso 11, e aí, corridamente, a gente pode discutir um pouquinho e conversar sobre a justificação pela fé, né? Os seus efeitos, portanto, que levará a paz com Deus para aqueles que entendem perfeitamente que Jesus Cristo, ele veio para trazer essa paz. E, portanto, essa justificação, tal justificação que nos dá paz com Deus, está bem descrito a partir desses textos na pessoa de Jesus e como irá funcionar perfeitamente nas nossas vidas, que é entregue, né, em rendição a essa graciosa salvação vindo através da pessoa e a obra de Jesus Cristo. Vamos ler os textos que estão no capítulo 5 da carta aos Romanos, e vamos chegar até o verso 10, verso 11 pelo menos, para que a gente possa discutir um pouquinho e estudar estes textos. Diz a palavra do Senhor: justificados, pois, mediante a fé. Justificado, pois, mediante a fé. Temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualdade, acesso pela fé. Olha como diz a minha versão aqui na Almeida, né, atualizada e corrigida. Igualdade, nós obtivemos igualdade, por igualdade, entre raças e distinções não há diferença para Deus. Por igualdade, por um meio, pela fé. A fé de Jesus Cristo. E esta graça na qual estamos firmes, ou pelo menos devemos estar. E gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. A esperança, portanto, da glória dele. É onde a gente deve ter esperança. Verso 3, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Ué, como isso? Discutiremos. Sabendo que a tribulação produz perseverança. Verso 4. E também a perseverança produz experiência. E a experiência, por sua vez, chega na esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo, que nos foi ortogado, esta palavra aí na minha tradução, ortogado, taxado, deixado na pessoa
do Espírito Santo de Jesus para nós. Verso 6. Porque Cristo, quando ainda éramos fracos, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu ao seu tempo pelos ímpios, né? Pelos pecadores. Dificilmente alguém morreria por um justo, pois poderá ser pelo bom alguém se anime a morrer. Tá? Verso 8, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, desandados, mortos em nossos delitos e pecados. Verso 9, logo, muito mais agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Lembra lá no começo que a gente começou no capítulo 1 falando dessa ira de condenação da parte de Deus? Diz o verso 10, porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais ainda, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida dele, de Jesus entregue. E termina dizendo o verso 11, e não apenas isto, não somente isso, tudo que ele disse até agora, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Nossa! Maravilha, que fantástico! A gente não encontra a palavra para poder representar tal unificação de tantas qualidades, se é que a gente ache qualidades humanas que se enquadrem como palavras para ver uma recomposição de tantas qualidades que a gente vê. Paulo trazendo palavras como experiência, esperança, paciência na tribulação, né? E que tudo isso nos faz glorificar não a nossa pessoa nem situações da nossa vida, mas nos faz nos glorificar em Deus pela pessoa de Jesus. Então veja, há muita unificação dentro dessa subserviência que a gente enxerga Deus fazendo na pessoa de Jesus, unificando todos os aspectos da sua salvação. Portanto, havia uma condenação para uma humanidade dentro dos modos em que naquele tempo a humanidade pensava e se concentrava em buscar uma saída para as suas condenações, portanto, os seus saberes, as suas ações, os seus modos, né, de delitos e pecados de vida, assim, conscientemente, já automaticamente o condenava. E aí vem o cristianismo com toda essa sua história. A história de redenção. A história, diz Paulo, do ministério da reconciliação. De que agora havia uma janela enorme, uma porta de entrada, do qual nós teríamos acesso para ter paz com Deus, quando a humanidade estaria se fazendo inimiga de Deus. Por isso que esse poder, essa palavra de poder que há nos versos 16 e 17 do capítulo 1 em Romanos, chegando a esses dois versículos, nós passamos a entender as preliminares que ressoa ao chamado, né, da trombeta do Evangelho ressoando nos corações de pessoas que para e conscientemente, através de um estudo, da leitura, né, da atenção a esses descritos, né, do cristianismo, da história de Jesus, da sua redenção, da sua entrega e justificação em Deus, nos leva paz e muitos dos grandes concertos clássicos, né, demonstra até mesmo como uma grande música nos nossos corações quando a gente enxerga o Evangelho por tal razão. E é essa razão que a gente encontra como justificação, né, para
entender um pouquinho desse assunto de justiça e paz com Deus, né? Antes de sermos justificados por Cristo Jesus, nós já estávamos, ao invés de ter uma paz com Ele, nós tínhamos guerra. É isso que os nossos pecados, as nossas ações, ela, em detrimento à nossa ignorância, né, ao nosso orgulho e todos os sentimentos, né, contrário a esta alegria de Deus, assim nos traz, nos faz guerra com Deus. Portanto, o ser humano ele não está em neutralidade diante da justiça de Deus. Ou o homem está reconciliado com Deus, ou ele está inimigo de Deus. Esses são os pontos que a gente pode ter aqui e agora, vendo a paz sendo totalizada, né? Ao ponto que hostilizada quando aqueles não querem reconhecer Jesus como aquele que nos dá acesso a Deus, né? Impedindo de ser removida, né? Essa pedra, né, de obra propiciatória que Jesus Cristo vem tirar, ou pelo menos nos levar a essa tal propiciação. Deus, meus queridos, não está mais em guerra conosco, porque Jesus Cristo, né, na pessoa do seu Espírito Santo, já reconcilia-nos. Nos reconcilia diante de Deus quando a gente tem conscientemente essa obra dele aceita em nosso coração. Como resultado, experimentamos subjetivamente uma sensação de paz e alegria quando a gente se regozija em Deus. Por isso que nenhuma tribulação não nos impede de pensar precisamente, de ter o entendimento da diferença entre paz com Deus e a condenação dele. Não adianta a gente se autocriterizar quando a gente comete tal pecado e que somente esse tal pecado nos condene ao ponto de retirar a nossa salvação. Por isso que nós enxergamos biblicamente que essa salvação, uma vez entregue para nos ter paz com Deus, e a gente entende isso perfeitamente no plano da glorificação de Cristo, na cruz de Cristo, a salvação não é possível ser removida. De forma nenhuma, porque ela é um resultado da experimentação de Deus na pessoa de Jesus. Tá? Então, paz com Deus é um estado não experimental na pessoa possível de nós mesmos, sendo motivada por nós, mas sim vindo da parte de Jesus, em que nos encontramos de uma forma independente do que nós sentimos, seja triste ou alegre, e jamais será perdida, tá? Por ela ser essa salvação, ser uma obra redentora de Jesus Cristo, tal paz é comprada por Ele mesmo. E é um sentimento dele mesmo, de uma experiência dele mesmo colocada em nossos corações. É um sentimento da mesma forma como uma experiência, mas não nossa, própria nossa, mas entregue a nós. E às vezes a gente tem tal sentimento que pode ser abalado sim em algum momento. Tá? Pode ser perdido um pouco do sentido pelas sensações humanas, pela degradação de saúde psicológica e muito mais, mas não retirada, tá? Porque quando se negligencia os meios da graça de Deus, ou seja, o batismo, a ceia, a pregação, a disciplina, né, da Igreja de Jesus, aí sim, entende-se que o ser humano, né, ele só ouviu esse evangelho, mas não aceitou sim de coração. E quando a gente nos desvia do caminho de Deus, né, começando a partir dessa forma, e até quando o Senhor quer nos testar de alguma forma, né, ou nos aperfeiçoar, aí a gente tem que entender as coisas um pouquinho diferente. Mas, de uma certa forma, a tranquilidade, a paz, ela pode ser esmorecida,
né? Como uma noite da alma, um sono, o quanto os puritanos assim chamavam. Então, a aplicação de muitos grandes, né, conceitos da nossa vida deve-se de olhar para a Bíblia, tá bom? E ver em textos como este, quando a gente inicia a tocar, ou pelo menos almeja tocar, então, nesses acordes como música da parte de Deus para a nossa vida. Portanto, o Evangelho, ele tem esses poderes, tá? A gente vê também, previamente, dentro desse teor de salvação, alguns significados. E Paulo começa dizendo que está orgulhoso deste Evangelho, tá? Não se envergonha e abandona de forma nenhuma, porque ele tem um privilégio de anunciar. E é algo surpreendente de pensar, tudo para se chegar no plano perfeito, né? Que a declaração de tal evangelho faz a partir, desde então, da carta aos Romanos, para muitos, né? E Paulo, como prisioneiro, ele diz, mesmo sendo atribulado, eu não tenho vergonha. Ele diz isso aos filipenses, aos tessalônicos, né? Quando ele tem ali pregado por esses caminhos, né, por essas regiões, até mesmo a igreja aos Coríntios, que muito assim a educou e onde a sua mensagem foi uma insensatez para os gregos e também como uma pedra de escândalo para os judeus. E sobre este pano de fundo, Paulo declara, né, estar muito orgulhoso. Veja, na pessoa de Paulo, a gente vê uma aplicação da seguinte forma: é como um avião que ele viaja em céu plano, claro, um tempo muito bom, e de repente ele entra numa nuvem, né? Que a gente que tem ali a experiência de voar percebe o quanto é desgostoso ter os meios de turbulência quando a gente entra numa viagem de um voo dentro de uma nuvem, né? Uma nuvem de chuva, seja uma nuvem de um tempo ruim. E em todos os sentidos vão embora de você o muito obrigado, né? Ao piloto, por todos os instrumentos que ali é oferecido, sem sentir absolutamente nada, né, no seu coração de graça a esse piloto, e muitas das vezes Deus prova os seus filhos dessa maneira. Mas prova sem retirar o sentimento natural das coisas. Não porque eles pecaram e devem ser condenados neste momento. Não, mas para ensiná-los a viver por fé. Que mesmo que se esse avião caia, essa viagem seja perdida, não chegue ao final, Cristo promete, na pessoa da morte dele, da vida dele, que pela fé de Deus nele, como a gente viu antes, qual é a fé de Deus para as nossas vidas? É a fé de Deus na pessoa de Jesus e não por sentimentos próprios, humanos, tá? E como a paz com Deus ela é obtida. A paz com Deus ela é obtida, né, somente e exclusivamente por intermédio dessa obra de Jesus. Nós devemos tomar esses cuidados, porque a falsa paz, né, a legalista, a moralista, né, esses lados nos causa o endurecimento tanto dos nossos pensamentos como do coração. Sabe aquela coisa daqueles que pensam que a letra mata, né, e não se abre teologicamente para estudar a palavra de Deus, pode ter uma falsa paz de modo legalista, né? Uma outra forma é que tenha que acalmar as suas consciências diante de Deus, mediante a um cumprimento só de lei e práticas, né? De oferecimentos, de ofertas, né? De sacrifícios, como alguns dos moralistas, assim, com as suas boas obras, prega, né? Apontando para si mesmo o motivo de estar em paz com Deus por fazer tais cumprimentos dessas coisas. E não é isto que Deus assim requer
das nossas consciências e do nosso coração. Portanto, queridos, muito cuidado com essa forma de buscar paz com Deus. Não são aquelas pessoas que não pensam ter mais juízo com Deus que estão condenadas. Elas serão surpreendidas de uma certa forma se a sua esperança, né, não for retirada da pessoa de Deus. Portanto, há alguns que não percebem a serenidade da palavra de Deus, dos modos de ensino de Deus, em meio aos seus pecados e cometem os seus pecados e continuam vivendo em um estado de anestesia e insensibilidade. Insensibilidade com a serenidade do pecado, assim também com essa proximidade, brincando com tais coisas. Então vamos ver os efeitos da justificação e como a gente tem acesso a essa graça, né, de Deus. Olha como a gente leu aqui em Romanos capítulo 5, verso 2, da seguinte forma: por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes. Eu quero aqui perguntar a você, como sempre me questiono, qual a firmeza que tenho tido junto a esse evangelho de Jesus Cristo? Em que eu me glorio diante da parte de Deus, diz o fim da parte B do verso 2 de Romanos 5. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Veja, não é uma esperança própria, não é um ato de levar um movimento para a aproximação. Era possivelmente da responsabilidade, né, de tais pessoas como liderança pensar e levar os seus liderados a pensar, né, que as petições de alguém que quer se refugiar ou até mesmo rogar às autoridades ou aos reis, aos imperadores, né, era dessa responsabilidade dessas lideranças. E há alguns verbos utilizados aqui nessas passagens em relação a esta graça, que denota uma respectiva do fato de termos entrado, né, nessa permanência da graça de Deus. Primeiro, é que obtivemos acesso pela graça. Nós obtivemos por ter, né, o verbo ter, né? No Novo Testamento, né, este verbo ele ocorre além desta passagem de Romanos apenas em Efésios capítulo 2, verso 18 e Efésios capítulo 3, verso 12, pelo menos para este sentido. E uma tradução melhor do que a gente acessa e poderia ter sugerido a nós mesmos, né, de que nós tomamos a iniciativa de entrar, ou seja, de ter, né, essa introdução na paz de Deus, a gente pode reconhecer primeiro a nossa incapacidade. A incapacidade humana de acessar a Deus. Portanto, há uma necessidade, né, de pensamento, e filosoficamente aqui a gente pode emparelhar esta incapacidade diante daquilo que se resulta em chegar até Deus, que sempre foi impossível ao longo da história humana, né? E aí essa introdução vem a partir desse termo, né, de ter em si um certo toque de formalidade, embora não se saiba ao certo se a imagem proposta, né, dessa ideia é a de uma pessoa sendo deixada no santuário de Deus a fim de adorá-lo, mas sim, pelo menos, enxergá-lo, ver Deus, tá?
Queridos, eu queria levar vocês até alguns significados e depois a gente entra em uma segunda expressão e aí a gente vai entrar, vai começar a partir de agora, então, buscar um pouquinho através dos significados da salvação de Cristo diante desta fé, que é isto que a gente enxerga tendo o acesso a Deus através da salvação. E o que era o conceito da salvação que Paulo nos traz a partir de tais textos, né? Nos trazendo palavras que galga até chegar a este entendimento de acesso à paz de Deus, para que a gente possa perceber palavras através de experiência, né? De consciência, através de esperança, de paciência, até a gente entender que todo esse conluio é a graça de Deus atuando para que a gente enxergue a salvação, ou pelo menos o conceito, né, dessa soteria, que é aí a salvação expressa de forma originária, tá? E nessa época da história, para, né, os romanos e todos daquele tempo, a salvação era uma das coisas que os homens estavam buscando muito. Hoje a gente não vê tanto esses interesses na humanidade, porque a gente já está chegando ao fim e Cristo disse que os amores, ou pelo menos o amor de muitos, esfriaria e está se cumprindo esta história. Portanto, os homens daquela época buscavam muito isso. Então perceba sempre para quem Paulo escreve e qual o contexto da humanidade naquele tempo. Portanto, houve um tempo em que a filosofia grega tinha sido especulativa, ou seja, era só pensamentos, né, desses estudos filosóficos em busca da salvação. Pelo menos 4 ou 5 séculos antes, né, da vida de Cristo, já se especulava filosoficamente, né? E estes homens se dedicavam muito a discutir este problema de qual seria o elemento básico, né, e primário da composição do mundo, o conceito da razão, de como eles filosoficamente começaram a discutir e pensar, especulando o resultado de uma filosofia natural, né? Para que eles pudessem, com o passar dos séculos, né, vendo a vida progredindo, né, através do pensamento, da racionalidade, né, e os marcos antigos foram sendo destruídos ao longo do tempo pelos tiranos, né, os conquistadores. Haja vista o Império Romano, que saiu destruindo muitos lugares e regiões, avançando a fim de tomar território. Portanto, havia perigo, ameaça para os homens, né? E aonde entrariam os direitos humanos, né? Portanto, eles, da mesma forma que corria diante da busca da salvação, também peregrinava diante, filosoficamente, né, destes conceitos para buscar, através da razão, seus próprios direitos. E o mundo foi correndo filosoficamente este curso natural da conversão moral, né, para os seus princípios, para as suas finalidades, os seus objetivos. Portanto, voltando para o verbo, né, obtivemos, né, que diz o verso 2, a graça de Deus, não por todos esses esforços filosóficos. E a segunda expressão, chegando aqui agora de forma verbal dentro do texto, né, é que nós estamos firmes nesta graça, isto é, nessa graça o qual obtivemos o acesso. Portanto, tal firmeza é a permanência apologética que a gente tem em defender a fé que é nos dada. E é por isso que o texto diz que nós fomos introduzidos e somos crentes por ser justificados na pessoa de Jesus, desfrutando as bênçãos dele, as bênçãos mais graciosas do que uma simples aproximação de um curto tempo com Deus, como algumas das pessoas têm uma experiência vasta, grande e depois cai em deflamação. É bom ser pessoas como crentes mais simples, adorando, testemunhando
o Evangelho, mas de forma longa, né? De forma mais duradoura, eternizada, né? Como uma grande audiência, né? Que ressoa em nós mesmos, na nossa consciência, que sempre estamos antenados ao que Deus quer nos trazer. E por isso que nós temos este privilégio de viver no tempo do palácio da autoridade de Deus, como diz John Stott, tá bom? Então eu queria passar agora para a segunda significação através do que a gente pode entender da salvação de Cristo para a humanidade, e é o que a gente precisa, né? É uma mão de Deus, né, que baixe e nos resgate, né, desta lama, de tudo que a gente enxerga à nossa volta e de tudo que nos faz atentar para cometer os nossos pecados. Essa mão que venha, baixe, nos resgate e levante, né? E diga aos homens, né, que ele tenha as suas consciências, né, erguidas, né? Não cansadas, mas sim corajosas, né? Não só a nossa fraqueza que nos traz ineficácias conscientes, mas sim a nossa alegria que nos faz ressurgir necessariamente como a gente é necessário da graça de Deus. Os homens amam os vícios. Toda a humanidade ama os vícios. Seja a luxúria, seja o consumo, seja a glutonaria, das coisas mais simples, né? Ou até mesmo da bebedeira, imoralidade sexual e por aí vai. Porque toda a carnalidade humana odeia, né, a simplicidade da busca a Deus. Portanto, há uma guerra que trava-se entre nós, né? Portanto, a continuidade do capítulo 5, de onde paramos em diante, vai tratar um pouquinho da lei, da escravidão, né? Que a lei, tanto quanto o pecado, nos traz, diante da predisposição da graça de Jesus Cristo sobre nós. Nós fomos precisamente salvos, não porque a gente se atentou a isso, mas porque Deus se alertou em salvar a humanidade. Portanto, se não houvesse tal obra, nós estaríamos perdidos definitivamente, sem nenhuma busca, ou até mesmo buscando incessantemente. Mas a nossa consciência não nos alertava para isso, mas sim a lei de Deus. Sim, a lei de Deus, que nos dá poder de alerta em entender que nós estamos errados, como crianças que cometem o erro, e a sua própria consciência o alerta de que ele precisa sair desta perdição. E foi isso que o cristianismo e toda a sua história nos ofereceu à humanidade. A outra significativa da salvação é que a nossa enfermidade física, conforme Mateus capítulo 9, verso 21, e também Lucas capítulo 8, verso 36, nos declara que não era algo totalmente de outro mundo, né? Algo da nossa materialidade que viesse de outro mundo, mas que tinha como propósito de resgatar o homem e toda a sua humanidade de corpo e alma, não só da alma, mas sim de corpo e alma. Portanto, todo o perigo que permeia, né, a nossa vida, permeia por completo na nossa vida, tanto no corpo como a alma. Há uma distinção entre isso, de uma certa forma, e há uma discussão longa entre os pais da igreja e muitas doutrinas que tentaram desmistificar desta forma para dizer que a nossa matéria era mal e não estaria junto à obra de Deus na sua salvação, porque só a nossa alma seria salva.
Mas a Bíblia não declara isto de forma nenhuma, porque Mateus capítulo 8, verso 25, bem como Mateus capítulo 14, verso 30, né, nos diz que a salvação da humanidade é uma vida livre de ameaças e perigos, mas sim lhe conferia algo que dava segurança tanto à nossa matéria como à alma, né? Portanto, o que acontecesse na nossa vida, na nossa matéria aqui, iria repercutir diante da justiça de Deus. Diante da justiça de Deus. E a salvação cristã torna o homem seguro e independente de qualquer circunstâncias externas. Queridos, é maravilhoso por demais. O Evangelho, de uma forma simples, teologicamente, quando a gente infiltra, né, o nosso foco, a nossa mente, as nossas guardas, né, de armamentos pensativos, de armamentos amorosos diante da palavra de Deus, nos dar mérito ou um certo poder da palavra para acessar a esta sala de pensamentos que é a palavra de Deus, que nos dá vida, né? E não só nos faz um mero introdutor, tendo acesso através dessas portas da salvação de Deus. Mas sim, Jesus Cristo nos leva para a presença da consciência desse nosso Rei, o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus, aonde agora nós desfrutamos, tanto na nossa matéria, como na nossa alma, ao favor não merecido, que é a graça de Deus. É a graça de Deus. O outro sentido da salvação é que o homem ele é salvo de uma geração corrupta, conforme Atos capítulo 2, verso 40. O homem que tem esta tal salvação cristã possui um tipo de antisséptico que nos impele de forma divina e que também nos protege de infecção maldosa e mundana. A salvação da perdição para a maravilhosa luz. Gente, Deus é perfeito. Os seus ensinamentos, ele nos dá vida eterna desde já. Ele nos dá uma busca, não é para a salvação que já nos dada nos dá uma busca para um Deus que já está conosco. É um pouco dual entender isto, porque a Bíblia diz, né, que quem está em Cristo, nova criatura é. Portanto, estando em Cristo, nós já estamos com a salvação de Deus, ou nós já estamos com Deus, e ainda assim buscando Ele incessantemente. Portanto, o homem é como um escravo de um amo do qual não pode escapar. Nós somos escravos de Deus quando nós aceitamos Jesus. E é isso sim que nos dá a entender, né? Diante da justiça de Deus e quando nós somos conscientes perfeitamente que somos, diante da justiça de Deus, na pessoa de Jesus, livre de todo pecado que nos condenará como humanidade. E aí eu queria deixar, né, para vocês um pouquinho do começo do capítulo 6 para que a gente possa fazer a próxima aula, que já pega um gancho diante desse assunto que nós estamos traçando, que é a justiça de Deus. Tá? Olha como diz os questionamentos que Paulo assim provoca para que a própria Bíblia responda. E é muito gostoso a gente pensar sempre assim, né? Que os nossos questionamentos são biblicamente feitos e biblicamente respondidos. E ele diz, a partir do primeiro capítulo, do primeiro versículo do capítulo 6 de Romanos: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? Veja, traçamos um pouquinho do bloco da graça de Deus e subdividindo o tema, né, o assunto que nós estamos traçando, que é a justiça de Deus. Aí, verso 2 do mesmo capítulo 6 de Romanos responde: de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós,
os que para ele já morremos. Esse é o retrato que o batismo faz, né? Nós mergulhamos para significar que nós fomos extraídos do lamaçal de pecado e ressurgido pela pessoa de Jesus Cristo com a poderosa mão de Deus para a liberdade. Para a liberdade. Diz verso 4 do capítulo 6 que nós fomos, pois, sepultados com a morte de Cristo. E na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória de Deus, assim também andemos nós em novidade de vida. Este Evangelho, que é uma novidade de vida e nos faz abençoado por ser resgatado do pecado, da lama do mal, do mundo das atrocidades, desta condenação, por Cristo Jesus e o seu batismo de morte na cruz. Portanto, assim como ele morreu para nos substitutivamente resgatar do pecado da condenação da morte, e assim como ele reviveu, nós ressuscitaremos com ele, com a ressurreição dele. Ué, não já aconteceu? Sim, historicamente. Mas diz a palavra de Deus que simbolicamente, como uma realidade, a primeira ressurreição de Cristo, haverá também a segunda ressurreição dele para com a igreja, ou seja, ele virá para nos arrebatar, né, deste mundo que será a segunda ressurreição para a glória eterna. Isso é maravilhoso por demais. Eu quero ficar aqui ao fim desta aula com vocês, pensando e me perguntando como é espontâneo a libertação do pecado na pessoa de Deus quando ele pensa, né, em nós e olha para a humanidade com tal amor, dizendo assim: vou entregar tudo que tenho, tudo que sou, para trazer o meu filho junto a mim. E foi isso que ele fez na pessoa de Jesus, no seu plano perfeito lá na cruz, pessoalmente para mim e para você, simplesmente como um presente, como representa a graça que nós não merecíamos, não teríamos valores para poder comprar isto, e nós ganhamos da pessoa de Deus dentro do plano de Jesus Cristo, tá? Agradeço a você ficando por aqui, que esteve conosco e tem orado e assim também se atentado a estudar a carta aos Romanos, chegando aqui hoje até o capítulo 6, o quanto, né, os efeitos desta fé em Cristo que Ele nos dá, nos arranca da condenação diante da justiça do seu Pai. Que Deus nos abençoe, continue orando por nós e assim também lendo ao longo da semana carta aos Romanos, motivando você e a outros a estar conosco aqui na aula seguinte. Shalom, Deus é contigo e até a próxima aula.